Boa noite a todos. Com toda franqueza, vocês preferem que eu fique aqui ou na mesa? Obrigado. Eu perguntei para os organizadores se seria interessante trazer um data show, porque se trata de um lugar amplo. Eu não costumo fazer palestra com data show, mas hoje eu vou usar esse recurso. E a gente vai falar de um tema que eu acho da maior importância, especialmente num evento que está falando, aprofundando conhecimentos na área da saúde e da espiritualidade. A contribuição que a gente pretende dar aqui hoje é essa: mundo sustentável, o cuidado integral para um planeta em crise. A pergunta que dá a largada na nossa breve explanação é: seria possível imaginar a saúde nos termos da OMS, Organização Mundial da Saúde, que não é sinônimo de ausência de doença, é saúde plena, saúde integral. É a saúde física, psicológica, espiritual, mental. Num mundo destroçado ambientalmente, ou seja, se eu não tenho água boa de beber, se eu não tenho terra fértil, se o ar que eu respiro não é de qualidade, se eu estou exposto a variações de ruído que perturbam o meu juízo, entre outros problemas, que pretensão à saúde eu posso ter num mundo como esse? A espiritualidade, o desenvolvimento espiritual, ele precisa ocorrer dado o estágio evolutivo em que nos encontramos, em sucessivas encarnações no plano material, no plano denso. Como é possível turbinar a nossa evolução espiritual num ambiente que nos é hostil, num ambiente que nos é nefasto, que nos constrange, que nos debilita? Duas palavrinhas novas para a gente começar a entender o enredo que eu estou tentando compartilhar em pouco tempo. Antropoceno e a imagem do Museu do Amanhã. Para quem não é do Rio, recomendo a visita ali no Boulevard Olímpico, porque é um lugar que foi inspirado nesse conceito. Antropoceno seria uma nova era geológica marcada pela capacidade que a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança de Deus, tem de marcar o software inteligente da vida, a nossa casa comum, o nosso planeta. Nós determinamos mudanças tão avassaladoras na natureza que não é mais possível explicar o planeta sem nós. Se um alienígena, cadê o Dr. Frutuoso? Se um alienígena pousasse agora nesse planeta e pretendesse entender como o planeta funciona, não conseguiria levar de volta para a sua galáxia essa informação sem entender as interações e as intervenções que a nossa espécie, líder, topo da cadeia evolutiva, feito à imagem e semelhança de Deus, tem determinado no planeta. E isso não é um elogio à nossa espécie. Eu vou dar apenas um exemplo, eu tenho que ser breve. A maior parte da água superficial, água doce superficial, de rio, lagos e lagoas do planeta hoje, encontra-se em leitos e reservatórios artificiais. É apenas um item que configura a pertinência da gente denominar, portanto, como antropoceno, uma nova era geológica. Isso foi assunto, quem quiser pesquisar, do Congresso Internacional de Geólogos, que teve lugar na África do Sul no ano passado. A outra palavrinha boa da gente dar a largada na nossa conversa é ecocídio. Uma das possíveis definições de ecocídio. Sábado estaremos aqui falando da prevenção do suicídio e o trabalho de hoje é prevenção do ecocídio. Ecocídio poderia ser definido como o risco de colapso que a nossa espécie, na nossa civilização, corre por não prestar atenção aos alertas. Nós temos as informações de que necessitamos. A ciência se esmera em produzir sucessivos relatórios, organismos multilaterais como Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Banco Mundial, que não é uma entidade ambientalista,
Organizações como o World Watch Institute, são vários relatórios. Se você der uma procurada na internet, ferramentas de busca, relatórios sobre meio ambiente, vem milhares de páginas com relatórios pormenorizados sobre o estado do mundo. E o estado é aflitivo. Conhecemos as causas, sabemos quais são os problemas. Ecocídio significa, uma possível definição, mesmo tendo acesso às informações que aludem ao risco do colapso, eu não mudo uma vírgula nos meus hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Por várias razões. Não vai acontecer. Eu sozinho não tenho força para colapsar o planeta. Ou, se acontecer, não vai acontecer comigo. Se é reencarnacionista, essa desculpa não cola. Ecocídio é o risco que nós corremos se não acharmos que só a retórica do ecologicamente correto nos convém. Apoia a reciclagem? Apoio. Recicla? Não. Importante conservar o planeta e usar com racionalidade a água. Quanto tempo dura o seu banho? Tem sonho de consumo hidromassagem? Gosta de usar sem parcimônia ou cautela o estoque de água? Eu estou falando hoje com vocês no dia em que Brasília, pela primeira vez na história, experimenta racionamento de água. Num período ainda recente em que São Paulo, 2 verões seguidos no mês de janeiro, jamais houve tão pouca chuva e o paulistano sentiu o sabor do volume morto, do Cantareira, e que os amigos do Nordeste sabem que nós estaríamos hoje experimentando a pior seca da história do Nordeste. Ecocídio, prestemos atenção aos sinais. Isso é muito espiritual, prestar atenção aos sinais. Vamos em frente. O que diz a doutrina espírita e outras tradições também? Nós somos constituídos em cada uma das moradas do Pai dos mesmos elementos constitutivos das respectivas moradas. Significa que no corpo material ou denso, ou no campo sutil, no perispírito, o que constitui cada um de nós são elementos que também constituem a nossa casa comum. Um dos mais importantes desses elementos, antes de falar deles, eu preciso lembrar o que a gente está fazendo com os elementos fundamentais à vida e à saúde que nos constituem. Essa é uma reportagem que foi publicada no site da ONU no ano passado e que traz a seguinte notícia. É da OMS. Atenção, doutores e doutoras. Um congresso sobre saúde e espiritualidade. Esse relatório da Organização Mundial da Saúde faz todo sentido. Poluição e riscos ambientais matam 12 milhões e 600 mil pessoas por ano, de acordo com a pesquisa da Organização Mundial da Saúde. O que a gente está botando para dentro do corpo, seja alimento, seja água, seja ar, e as intempéries climáticas que se agravam e nos deixam expostos a situações difíceis, têm agravado estados patológicos. Eu destaquei 2 trechos do relatório. O primeiro, de acordo com a agência da ONU, pesquisas revelaram que a poluição do ar, das águas, do solo, a exposição a substâncias químicas, alô brazucas, esse é o país campeão mundial de agrotóxicos, a radiação ultravioleta e as mudanças climáticas contribuem para o desenvolvimento de mais de 100 doenças. O gerenciamento adequado, diz o relatório da OMS, da natureza, poderia evitar mais de 1,5 milhão de mortes de crianças e quase 5 milhões de óbitos entre os adultos na faixa de idade indicada. Isso é ciência. E é ciência promovendo, eu diria, o encontro de áreas do saber e do conhecimento que precisam dialogar melhor. Esse é o país campeão mundial de farmácia por metro quadrado.
E a gente acha que saúde é ausência de doença. Você pode tomar todos os remédios do mundo que você quiser. Se o meio ambiente ele é hostil, você está comprometido na sua qualidade de vida, no seu bem-estar e na sua longevidade. Vamos lá. Quais são os elementos fundamentais da vida que a gente está malbaratando e a gente precisa prestar atenção? O primeiro deles é água. E esse é um planeta que é chamado de Terra, mas ele é azul por conta da configuração de 70% da superfície água salgada dos mares. Caprichosamente, é um capricho de Deus, nós também somos constituídos por este percentual de água. E, curiosamente, a vida na Terra tem origem nos oceanos primitivos, nas águas salinas e mornas dos mares da antiguidade. Percebam o link. Águas salinas e mornas que remetem ao líquido amniótico. Águas salinas e mornas que remetem às lágrimas de alegria ou de tristeza. Águas salinas e mornas que aludem ao mais poderoso de todos os isotônicos. E você não vai encontrar isso, não precisa encontrar isso ou procurar isso em farmácia ou supermercado. Eu estou falando do coco natural, a água de coco. Os amigos do Ceará que estiverem por aqui, certa vez eu li uma notícia dando conta de uma pessoa se esvaindo em sangue, hemorragia que não tinha jeito de contornar, nem o torniquete mal feito conseguia segurar o rojão. Descobriram que até o hospital, até chegar ao hospital, era preciso improvisar uma solução. Médicos sabem improvisar a solução. E aquele que resolveu fazer a colocação de forma intravenosa de água de coco no sistema circulatório, nenhum médico vai avalizar esse procedimento. Mas o rapaz sobreviveu. O coco, de tal maneira, equilibrou um pouquinho um abalo sistêmico metabólico que estava em curso, porque o coco nos é afim. A água de coco, a água salina e morna, está na receita de Deus para os seres que habitam esse planeta. Essa água a gente está malbaratando e a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Além da água, nós somos feitos de terra, do pó viestes, para o pó voltareis. Não é uma retórica bíblica, uma poesia bíblica. Nós somos feitos de minério. O mesmo médico que haverá de dizer para aquele cidadão que está descuidando da água: você precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Desidratação é sinônimo de doença e vulnerabilidade. Um bom médico também haverá de dizer: já fez o seu check-up? Check-up é coisa para elite. Já fez o seu examezinho de sangue? O exame de sangue traz que informações relevantes? Eu preciso saber quais são os minérios que jazem nas profundezas do solo e que se encontram em boa resolução nas suas veias e artérias. Eu quero saber como é que você está de ferro, magnésio, potássio, sódio, zinco. Do pó vieste para o pó voltareis. Eu tenho que beber no mínimo 2 litros de água porque eu vim dos oceanos primitivos. E eu tenho que prestar atenção na dosagem de minério que eu transporto no sangue, porque eu sou feito de terra. O que está fora está dentro. Se a água está poluída e contaminada, eu pereço. Se eu estou infertilizando, desertificando o solo, eu pereço. Um outro elemento fundamental é o ar. Que a gente aqui no Brasil, quando quer acalmar uma pessoa, a gente traz um copinho de água com açúcar. Aí o sujeito é diabético, o quadro piora. Não façam isso. Lembrem do misticismo e da sabedoria oriental, principalmente na Índia, que não banaliza a nossa relação com esse elemento ar. Eles não chamam de ar, eles chamam de prana. E agora nas escolinhas de yoga e meditação, macaco velho descobre frustrado que não sabe respirar. Eu não sei respirar. Um ato banal da existência
que graças a Deus a medicina ocidental passou a valorizar como algo que ajuda a acalmar. Respira fundo. Vai mudar o batimento cardíaco, vai mudar a pressão arterial, vai alcançar um estado de conforto íntimo mais rápido do que o copo de água com açúcar. E nós estamos falando do prana que, uma vez inalado com consciência, vitaliza, energiza chakras e meridianos. A gente começa a ter o nosso circuito energético retroalimentado pelo mais importante de todos os nutrientes. Um terremoto, quando acontece e tem pessoas debaixo da terra, cães farejadores para descobrir onde é que tem alguém possivelmente vivo, essa pessoa soterrada poderá sobreviver vários e vários dias sem comer. É uma dieta compulsória. Vai sobreviver. Pode passar um número menor de dias sem ingerir líquido. Fica desidratada, muito abalada metabolicamente. Vai sobreviver. A pergunta é: quantos minutos sem respirar? Eu estou dando aqui um exemplo bobo de como a gente malbarata o mais importante de todos os nutrientes que nos mantém vivos. É o ar, que se encontra extremamente poluído nas grandes cidades brasileiras. Rio e São Paulo, as autoridades não se manifestam sobre esse assunto porque, se tiverem que fazê-lo, vão ter que reconhecer que não adotam medidas restritivas como deveriam se levassem a sério os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Portanto, meus amigos, água, terra, ar. Se do lado de fora eu não cuido, eu não preservo, eu não conservo, do lado de dentro eu pereço, eu me enfraqueço, eu não vou ter longevidade, saúde e bem-estar. Vamos seguir em frente e vamos pensar: o que levaria um Papa a fazer da sua primeira encíclica? Encíclica significa circular. É uma circular da Igreja para mais de 1 bilhão de católicos, e porque o Papa não é apenas um chefe religioso, é um chefe político, o Vaticano é um Estado, ele também se comunica com o mundo, mundo et orbi, ele fala para o mundo. Este Papa resolveu falar sobre meio ambiente, saúde e espiritualidade, usando a ciência como balizador do seu texto. Os vaticanistas dizem que foi a encíclica mais impregnada de ciência da história da Igreja. Quis o destino que o primeiro Papa que fez isso seja também o primeiro Papa de nome Francisco. Papa Paulo teve 6. Papa João teve 23. Papa Bento teve 16. Papa Francisco, só um argentino que veio do fim do mundo, como ele mesmo disse, teve a coragem de fazê-lo. Por que eu digo coragem? Um Papa, quando escolhe um nome, pessoa jurídica, não é mais Cardeal Bergoglio, Francisco, o primeiro. Ele assinala na escolha do nome o rumo do pontificado. E quem foi Francisco? Essa pergunta perturba alguns setores da Igreja, porque há 8 séculos atrás, o Poverello de Assis, da família Bernardoni, reencarna na Itália com seu destino selado pelo pai endurecido. Serás comerciante, ficarás com o legado da família. Ele rompe com a família, dá vazão ao misticismo que apareceu na visão da imagem que existe até hoje na cidade de Assis, do Cristo numa igreja, e resolve resgatar o sentido do Evangelho num momento da história em que a igreja era obesa e corrupta. Francisco revoluciona o Evangelho enquanto experiência mística, enquanto atitude cristã e amorosa. Constrangeu o Papa da época nos trajes andrajosos de mendigo adentrando o Vaticano. O pessoal já queria botar para fora aquele grupinho de franciscano que veio a pé de Assis. E o Papa da época disse: deixa entrar. Ele estava tomado por uma emoção diferenciada. Há algo aqui que eu preciso sentir. Francisco
trouxe nessa encíclica a seguinte denúncia: o atual modelo de desenvolvimento que tem lugar no mundo gera dois males ao mesmo tempo. Não erradica pobreza, miséria ou exclusão social. De outro lado, depreda, devasta e destrói o meio ambiente. A equação é trágica e remete ao ecocídio. Portanto, um líder religioso, a espiritualidade está presente, faz uso da ciência para mostrar que não há saúde aonde não houver respeito e consciência quando o assunto é meio ambiente. Laudato Si significa literalmente louvado seja, resgatando um trecho do Cântico das Criaturas de Francisco, que foi o primeiro místico cristão a entender. Dr. Ivênia falou muito bem aqui dos animais. No reino vegetal e no reino animal, a presença do sagrado. São criaturas como nós. E o Espiritismo mais tarde vai mostrar a escadinha. Todos nós, espíritos, somos egressos de todos os reinos da natureza. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal. É preciso haver uma ética na relação estabelecida com os outros seres da natureza. O aprendizado é longo, mas Francisco, 8 séculos atrás, batia papo com borboleta, com lobo, com pássaro. Para quem não sabe, esse é o roteiro da humanidade até 2030. São os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foram definidos por unanimidade por todos os países signatários da ONU, depois das 8 metas do milênio. Eu peço a atenção de vocês para verificarem como a agenda do mundo até 2030 se confunde com a pauta desse evento. Como é possível ter saúde plena? Primeiro item, erradicação da pobreza. As pessoas precisam viver com dignidade. Segundo item, fome zero e agricultura sustentável. Hashtag show agrotóxico, pesticida, herbicida, fungicida, nos níveis escatológicos e pornográficos que o Brasil tem feito, com uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomada por interesses privados. No ano passado, nunca se licenciou tanto um novo agrotóxico no Brasil como em 2016. E nós estamos comendo isso sem saber quais são os reais impactos no longo prazo. Isso vai determinar estágios de depressão. Eu estou mais vulnerável à depressão, eu estou mais vulnerável à síndrome do pânico, eu estou mais vulnerável a diversos gêneros de câncer, Parkinson. Eu estou em condições de afirmar que o fato de viver no país campeão mundial de agrotóxico não tem intercorrência com a minha integridade física, mental e espiritual? Igualdade de água potável e saneamento, agenda do item 6. Enfim, quem quiser pesquise. Essa é a agenda até 2030. Governos passam, os estados nacionais permanecem. O compromisso está assinalado. Seguindo em frente. Século XIX foi um século... Eu não sei se eu estava lá nesse período, mas eu adoraria. Porque foi um período extremamente fértil de novas ideias, novas filosofias, novas correntes de pensamento e de ciência, dentre as quais espiritismo e ecologia. Então a gente teve evolucionismo, positivismo, comunismo, psicanálise, espiritismo em 1857, 9 anos depois, ecologia, que promovem espiritismo enquanto filosofia espiritualista, ecologia enquanto ciência, um olhar diferenciado sobre a realidade que nos cerca. Meus amigos, espiritismo e ecologia não são apenas complementares, têm vários e vários pontos em comum. E a gente precisa ter a noção de que Kardec, na obra da codificação, em certa medida, foi pioneiro de uma agenda que levou mais de um século para maturar. Nós falamos de visão sistêmica. A visão sistêmica é aquela que reconhece o universo como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Estamos todos no mesmo barco.
Nós precisamos enxergar sistemicamente. Nós precisamos tomar decisões na gestão pública ou privada sistemicamente. Um médico, como um jornalista, essa história de ser setorista de meio ambiente. Eu faço esporte, eu faço matérias sobre esporte, sobre política, sobre economia, e quando não me dão a pauta, eu procuro também diversificar a abordagem do meu trabalho, porque jornalista é um contador de histórias, eu não posso contar só as mesmas. Os médicos, na era da ciência, do apogeu da ciência, fragmentamos essa realidade de como funcionam as coisas. A gente está no Rio Centro, em Jacarepaguá. Não vai acontecer com ninguém, está todo mundo protegido pelos guias espirituais, mas na hora de sair, caiu da escada, quebrou o pé. Aí chega no hospital, aqui referência Lourenço Jorge, plantão de Corpus Christi. Haverá de encontrar lá, com sorte, um ortopedista. Só que se não for o ortopedista especialista em pé, eu não tenho nada contra a especialização, pelo contrário. Eu não tenho nada contra pós-graduação, doutorado, pós-doc, nada contra. Mas eu fico preocupado quando a gente está falando de espiritismo de ecologia, que propõe um olhar holístico e sistêmico, onde tudo se encaixa, as peças do tabuleiro explicam a vida e o universo. Não, isso não cabe em 140 caracteres com espaço, isso não cabe no Instagram. Isso precisa de um tempo de maturação, de ruminância. E a gente está perdendo, eu diria, a condição de explicar a realidade que nos cerca com as especializações. Todo mundo está enxergando maravilhosamente pelo buraco da fechadura. Esse buraco é meu. Daqui eu enxergo o mundo como ninguém enxerga. Abre a porta. Agora complicou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não sou contra a especialização, mas a gente tem um desafio civilizatório. Como tornar... E esse encontro é especial porque ele convida jornalista para falar para médico. Com todo respeito, quando a gente lançou o livro de prevenção do suicídio, a gente participou de congressos internacionais de psiquiatria, que discutiam doenças mentais, e eu me apresentava com as minhas credenciais dizendo assim: boa noite, eu venho de outro planeta. Eu venho do planeta comunicação, em missão de paz, para valorizar o trabalho de vocês, porque talvez vocês não estejam se comunicando muito bem com a sociedade. Talvez nos artigos científicos, nos papers, naquilo que se cobra da academia para você se manter prestigiado no seu meio, esteja faltando tempo para dialogar com quem mais precisa do teu expertise, do teu trabalho. Eu estou aqui na condição de médium, fazendo a transposição de um conteúdo que é seu para quem mais precisa. Isso é visão sistêmica. É a capacidade da gente transitar em diferentes ilhas de saber e de conhecimento, tentando emprestar uma nova dinâmica à aventura do conhecimento. Vamos em frente. Olha aí, a Gênese. O que diz a Gênese sobre esse tema capital? Assim, tudo no universo se interliga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Obrigado, espiritualidade maior, responsável pela codificação. Obrigado, Kardec, por publicar isso na Gênese. Por quê? Isso é visão sistêmica. Sou professor da PUC e sou professor da UFRJ. Sofremos na academia com a departamentalização do saber e do conhecimento. Cada um no seu quadradinho. E cada quadradinho tem o seu general. E cada general é zeloso pelo perímetro. Se cruzar o perímetro, eu não respondo por você. Caretice, vamos acabar com isso. Século XXI, mundo de regeneração, hashtag outra coisa. A Gênese, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas e como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros,
assim sucessivamente, até o átomo. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Vamos em frente. Poluição e psicosfera é o nome do capítulo 3 de um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, chamado Após a Tempestade. É o livro mais ecológico do Divaldo. Joana chama Jesus nesse livro de sublime ecólogo. Esse livro foi lançado apenas 2 anos depois da primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, que teve lugar em Estocolmo, em 72. Por que eu trouxe esse tema? Que eu vou resumir. Poluição é a matéria-prima do trabalho dos ambientalistas. A gente vai denunciar a poluição do ar, das águas, do solo, o lixo espacial, o microplástico dos oceanos, que já entrou na cadeia alimentar dos ecossistemas marinhos. A gente é craque nisso. Nem outro ser da galáxia consegue emporcalhar com tanta facilidade e em vigilância o planeta, a casa comum da gente, como nós. Psicosfera, a Joana coloca junto. Poluição tem a sua resolução visível e tangível. A psicosfera alude à qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A medicina moderna está prestando cada vez mais atenção, não apenas nos benefícios da meditação ou da prece, mas também na capacidade que temos de, quando estabelecemos a correta sintonia, nós mudamos imediatamente, no intervalo de poucos segundos, o nosso metabolismo. Portanto, a psicosfera alude à capacidade que a gente tem de prestar atenção no que Jesus disse: vigiai e orai. Nós somos detentores de um campo eletromagnético, todo ser vivo tem, no reino animal e vegetal também. Só que nós somos seres supostamente conscientes. Então nós temos o poder de determinar a qualidade desse campo eletromagnético que a gente vai chamar de psicosfera. Essa psicosfera, ela é determinada. A sua cor, a sua textura, o seu odor, o seu brilho ou ausência de brilho, pelas conquistas evolutivas, a soma do nosso desenvolvimento moral e da qualidade dos nossos sentimentos. Portanto, a nossa psicosfera, ela é sensorial para os outros que têm, por exemplo, vidência. Entrar num centro espírita, se alguém começa a olhar meio difuso para você, sai da frente. Aquela criatura está conseguindo perceber quem você é sem você abrir a boca, a partir exatamente da configuração desse halo magnético. Meus amigos, a invigilância determina riscos à nossa saúde a partir de um campo eletromagnético que passa no ser hostil pela soma de miasmas e formas de pensamento sombrias que podem determinar menos esperança, menos otimismo, menos confiança. Eu diria, um desacordo com a existência, estados depressivos, eventual depressão ou pensamentos suicidas. A gente gosta de culpar as outras coisas fora de nós pelos problemas que nos acontecem. Nós podemos cultivar a depressão, é o que diz Joana. E Joana de Ângeles também diz que ao longo de 24 horas, no estado de vigília ou dormindo, nós oscilamos constantemente lucidez com estados de loucura, insanidade. Lucidez, insanidade. É o que os budistas chamam de, o pensamento invigilante, o macaquinho travesso. Você está bem agora. Aí no caminho para casa, saindo do Rio Centro, do nada você se percebe angustiado, tenso. Se você tiver discernimento, você vai parar e raciocinar. Por que eu estou assim? Eu estava tão bem agora há pouco. É possível que você flagre o macaquinho travesso, que foi pensando, eu estou no Rio de Janeiro. A cada ano tem menos 2 policiais militares nas ruas, porque eles não suportam o baixo salário ou
as condições inóspitas de trabalho. Não há luz nessa rua e eu não estou gostando daquele cara que está me olhando. O macaquinho vai longe. A gente precisa saber lidar com os fatores estressantes ao nosso redor, porque eles podem ser gatilhos. Nós vamos falar de gatilhos sábado, quando a gente abordar o problema da prevenção do suicídio. Vigiai e orai, ou investigue por que a Federação Espírita Brasileira sugere que a gente faça o culto do Evangelho no lar. Não tem outra função senão a profilaxia do nosso ambiente. Ou, como eu gosto de dizer, é o saneamento básico espiritual. A medicina do futuro terá que examinar as condições fisiológicas e metabólicas do corpo denso e perceber de que maneira essa psicosfera interfere na capacidade de você ser provedor da própria saúde, ou que você não se boicote através da invigilância de seus pensamentos e de seus sentimentos. Aí, meus amigos, nós estamos numa área da cidade cheia de shopping center. Então, o Ministério da Saúde adverte: preste atenção no consumismo. Por quê? Porque há um risco ambiental e espiritual embutido no hiperconsumo, no consumo desenfreado. Eu sei que espírita não é consumista. Eu sei que espírita no Natal não se deslumbra com aquela árvore produzida com luzinhas chinesas piscando e ameaçando o seu lar porque é barato, porque é mal feito, mão de obra eventualmente equivalente à escravidão, mas enfim, com aquela profusão de presentes, engolindo a publicidade que determina. Se você não der um presente caro para alguém, você vai estar dando um atestado de que você não gosta de verdade dessa pessoa. Então a gente se deixa levar pela opressão dos apelos publicitários numa sociedade consumista, onde a gente é valorizado pelo que tem e não pelo que a gente é. Risco ambiental, qual é? Cada coisa que eu compro tem pedacinho de natureza. Matéria-prima, água e energia. Tudo que eu levo para casa tem pedacinho de natureza. Esse microfone, por exemplo, para ser feito, deve ter determinado centenas de litros de água, mineração, porque tem metal aqui, mineração é uma atividade altamente impactante para o meio ambiente, e muita energia para transformar matéria-prima no formato de um microfone. Eu estou falando com vocês usando energia, esse espaço depende de energia. Energia determina maior ou menor impacto do meio ambiente dependendo da fonte. Portanto, não tem almoço grátis. Nós estamos na era do closet. E o closet tem uma pegada ecológica voraz. Nenhum closet resiste à CPI do consumo consciente. Abre a porta do seu closet, alguém vai dizer: você mora no Rio de Janeiro, né? É. Mora sozinho? Moro. Por que 5 edredons? Essa pessoa poderá dizer: eu sei que a cidade é quente a maior parte do ano, mas estava tão barato. O cara da loja foi tão simpático, deixou dividir em 10 vezes. A gente sempre tem desculpa e a gente se esquece no ato do consumo de que tudo que você leva para casa, tudo, roupa, sapato, móvel, imóvel, objetos de decoração, o que seja, está impregnado de pedacinhos de natureza. A gente precisa prestar atenção, porque isso determina legado. Legado bom ou ruim. Consumo consciente significa: eu não preciso levar uma vida monástica, mas eu posso fazer uma perguntinha antes de ver a placa que determina a ação dos obsessores. Liquidação. Aí o dono da loja pergunta: quem é você? Aí você parafraseia, o evangelho diz: meu nome é Legião. Porque você abriu a tua guarda. Naquele momento para quê? Para dar vazão a algo que é característico dos mundos primitivos. Lembrem-se de Santo Agostinho no Evangelho. Diferentes categorias de mundos habitados. A gente está fazendo a migração de
provas e expiações para a regeneração. Atrás da gente, já passamos por isso. Mundo primitivo. Principal característica do mundo primitivo está lá em Santo Agostinho no Evangelho. Apego à matéria. Do ponto de vista espiritual, o consumismo determina um risco, que é o de estacionar a evolução. Você não entendeu aquela outra passagem do Evangelho que fala da utilidade providencial da riqueza. Não é estigmatizar a riqueza, mas é lembrar: nada você possui. Tudo lhe foi dado por empréstimo, até o próprio corpo. Se você tem sobras de caixa, vamos dizer assim, não use no caixa 2. Faça bom uso desses recursos que lhe são temporários. Estamos experimentando o Enem espiritual. Estamos em prova. E a gente precisa mostrar que entendeu a lição do lado de lá. Que do lado de lá, todo mundo bonzinho, à beira do chafariz de nosso lar, cantando com o coral da cidade espiritual, renovando promessas evolutivas. Eu voltarei aqui volitando e não andando. Aí chega aqui, liquidação, promoção, off. Prestem atenção, o mundo merece consumo consciente. Espíritas, nós seremos em algum momento cobrados, não pelos outros, pelo tribunal da nossa consciência, em relação a: eu me deslumbrei ou não com a matéria? Fiz bom uso ou não dos recursos que me foram confiados por empréstimo? Aquele ecochato biodesagradável chamado André Trigueiro, quando falou de consumo consciente, prestou atenção ou estava cochilando? Oneomania é um assunto que os médicos presentes nesse salão deveriam saber. É compulsão pelo consumo. A Organização Mundial da Saúde estima que 3% da população mundial sejam de oneomaníacos. Ele pode não ter crédito na praça, ele pode estar desempregado, ele pode estar recebendo salário atrasado como os servidores públicos do Rio. Portanto, não importa o nível de renda e não importa se ele precisa ou não daquilo. A compulsão é: eu preciso comprar. A avalanche de apelos publicitários na sociedade de consumo agrava estados patológicos de desequilíbrio na direção do que não é necessário. Livro dos Espíritos, século XIX, Kardec antecipou a agenda ambientalista, a agenda da sustentabilidade, quando definiu na codificação que uma das leis morais deveria ser a lei de conservação. É uma lei moral. É ético conservar. É ético saber usar para não faltar. Não é ético acumular. Não é ético ostentar. É ético conservar. Porque não é só para você. É para você e os que virão. Os ambientalistas que trouxeram essa figura que inexistia no direito internacional das gerações futuras, ninguém falava isso. Quem trouxe para o radar do direito internacional o direito das gerações futuras foram os ambientalistas. Cuida agora para não faltar depois. Nós somos reencarnacionistas. Então, mesmo alguém que seja muito egoísta, deverá de reconhecer que é melhor conservar, porque vai que eu volto para cá, não seria legal faltar para mim. Nem sob o ponto de vista do egoísmo exacerbado, o desperdício se justifica. Lei de conservação é uma lei moral. Kardec explicitamente, gente, século XIX, não havia ainda a publicidade ostensiva, ninguém se autodenominava consumidor, os sociólogos não falavam de sociedade de consumo, ninguém falava de sonho de consumo, não havia shopping center, outdoor. A gente tinha o quê? Um mundo desprovido da sanha de consumo como a gente vê hoje. Kardec já estabelecia ali: olha, pessoal, a espiritualidade está chamando a atenção para isso. Tem diferença entre necessário e supérfluo. Faça essa pergunta quando entrar na loja depois de ver que tem liquidação. Eu preciso disso? É só se perguntar. De repente a resposta é: eu preciso. Leva. Fazer pergunta é o desafio.
Questão 705, Kardec indaga a espiritualidade maior. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é essa, a parte mais bonita da resposta. A Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. É uma pergunta, é uma questão tão presente. Isso é para a gente escrever num pedacinho de papel e colocar no espelho do banheiro. Principalmente no mês de dezembro. Seguindo em frente, algumas décadas depois, Mahatma Gandhi imortalizou numa frase algo que guarda absoluta sinergia com a questão 705 do Livro dos Espíritos. Olha o que o Gandhi falou. A Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer a necessidade de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. A ganância gera patologias de ordem mental. Uma pessoa saciada materialmente ainda sente o vazio existencial. Ela sofre. Para os padrões da sociedade de consumo, ela é alguém que não deveria sofrer. Eu tenho tudo. Mais de um carro, mais de uma casa, mais de um closet. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso trabalhar. Eu vou para o lugar que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu como a comida que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu não sou feliz? O que me falta, Senhor? O que me falta? Então vejam, o apego à matéria gera desequilíbrio, distúrbio, males. Esse vazio castiga as suas fibras mais íntimas. A sua vida não tem sentido. A gente está transferindo para o que é descartável e perecível algo precioso que é o direito de ser feliz. Eu tenho tudo e não sou feliz. Por quê? Esse país é bonito. Do espaço fica ainda mais bonitinho. Esse é o Brasil. Nós reencarnamos no Brasil. O único país do mundo com nome de árvore. A maior potência mega biodiversa do planeta. 25% de todas as espécies conhecidas, microscópicas ou macroscópicas, do planeta, estão aqui. 1/4 de toda a vida conhecida e catalogada pela ciência se resolve nesse perímetro. Algumas dessas espécies só ocorrem aqui no Brasil. Esse é o país do mundo com a maior quantidade de terra fértil para o plantio sem precisar tirar uma árvore do caminho. Esse é o país campeão mundial de água doce superficial de rio. E se você quiser estender a conta para aquíferos, aí a gente sobra. Não é só o aquífero Guarani, é o aquífero amazônico. Portanto, os estoques, os suprimentos de vida em abundância, que produzem saúde, bem-estar e longevidade, estão fortemente concentrados no único país do mundo com nome de árvore. Nós somos brasileiros. Nós estamos deixando, queiram vocês ou não, um legado para o mundo de regeneração importante. Resta saber se as escolhas que a gente tem feito como eleitor, consumidor, cidadão, remetem ao ecocídio ou ao equilíbrio, ao agravamento do antropoceno ou ao reino de Deus na Terra. São escolhas que a gente precisa fazer desde já. E esse país tem outra singularidade, caprichosamente, eu deixei para o final por causa disso. Queria que vocês prestassem atenção. Nós estamos aqui. Esse é o Rio Centro visto de cima, o maior centro de convenções da América Latina. É um orgulho participar do Mednesp nesse lugar. Eu entrei aqui e comentei com a minha mulher Cláudia, que está presente. É engraçado, Cláudia, veja que coincidência. Semana passada, celebrou-se 25 anos exatos da maior conferência da história da humanidade até então, que aconteceu aqui. Nesse salão onde vocês estão sentados, houve encontro de cúpula, reunindo quase 200 chefes de Estado,
reis, rainhas, ditadores, presidentes, que só vieram para o Brasil para discutir um outro modelo de desenvolvimento que não fosse ecocida. Eu estou falando da Rio 92, Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O Acordo do Clima fechado em Paris nasceu aqui. Passou pelo Japão virando o Protocolo de Kyoto, mas nasceu aqui. O Tratado da Biodiversidade, que foi firmado só em Nagoya, Japão, em 2010, nasceu aqui. A Agenda 21 nasceu aqui. Nós estamos falando, você está promovendo esse encontro num lugar onde a psicosfera está impregnada de esperança. Num mundo melhor e mais justo, onde progresso e desenvolvimento não fossem sinônimos de ecocídio e de agravamento de uma sociedade doentia, encantada pelo que representa ameaça. Existe uma frase do filósofo Krishnamurti que resume de forma muito interessante o que a gente está falando aqui. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Tenhamos a coragem de fazer diferente, fazer outra coisa. Porque ser espírita, adepto da fé raciocinada, significa prestar atenção no que diz também a lei de conservação, prestar atenção no que é necessário e supérfluo, promover a visão sistêmica no dia a dia, perceber as interconexões e, principalmente, no exercício do amor doação, do amor renúncia, do amor caridade, estender esse amor aos reinos da natureza de onde viemos. Sem eles, não teremos saúde, bem-estar e longevidade. Que o espírito da Rio 92 esteja no coração de todos vocês, porque foi exatamente aqui que nós catapultamos para o mundo uma expressão que não existia antes de 1992. Desenvolvimento sustentável. Se não é sustentável, não merece ser chamado de desenvolvimento. O mundo de regeneração é um mundo sustentável. Obrigado pela atenção de vocês.